Boa noite a todos, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um evento da TOTUS. Esse é um evento que a TOTUS organiza periodicamente para a gente poder falar um pouquinho, né, do nosso segmento de agronegócios, né, a gente entender como que está o momento e poder também cooperar aqui e dividir bastante informações. Então, meu nome é Ângela Maria Geller Teles, eu sou diretora aqui na TOTUS, eu sou responsável pelas soluções que atendem vocês na agroindústria. E hoje a gente está muito feliz, estávamos aqui batendo um monte de papo aqui antes de começar, que a gente recebe aqui o José Luiz Tejon, e que veio aqui para dar uma balançada na gente, né? Já veio falando que a gente precisa dobrar, né, o agro de tamanho, ou o PIB brasileiro não cresce, certo, Tejon? Então, a gente Sem vai, dúvida. isso aí, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, nesse tempo aqui com vocês, e o que vocês tiverem de dúvidas ou quiserem aqui interagir com a gente, vocês fiquem à vontade aí no chat, e a gente vai falando aqui durante o período, tá bom? Então, Tejão, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui, né, tenho certeza que vai ser uma horinha aqui que a gente vai aproveitar muito todo o seu conhecimento. Então, Obrigado. vamos lá. Obrigado, Ângelo. Estou entusiasmado de ter esse tema, porque esse Uhum. tema é que eu queria ver o Guedes falando todo dia. Nós temos que sair desse PIB brasileiro na casa de 1,8 trilhão de dólares, depende da taxa do dólar. Agora está 1,4. Saímos da oitava economia do mundo para a 12ª. Um PIB Uhum. no Brasil de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Para você ter ideia, só o Biden agora vai colocar na economia americana um investimento de 1,9 trilhões de dólares, mais do que o PIB do Brasil. Então, o PIB brasileiro tem que ser de 4 trilhões, 5 Uhum. trilhões. Para que isso Uhum. aconteça, eu desafio todo mundo uma outra fórmula que não seja planejamento e crescimento, dobrando o antes, dentro, pós-porteira do agronegócio brasileiro. Está feito o desafio e eu estou entusiasmado, porque a gente está fazendo exatamente disso com o time aqui de dentro da Uhum. porteira, na grande maioria, que é a origem, a originação, é onde nasce essa possibilidade. E tem muita Uhum. gente aqui desse Brasil Central que há 40 anos atrás não estava aqui. O Brasil fez esse crescimento, Ângela, de 40 milhões de toneladas, a nossa produção lá por 1979, 80, 81, para cerca de Uhum. 260 agora. Fizemos isto em 40 anos. 40 Agora anos. Não tínhamos nós nada, temos né, Feijão? não tinha nada, era nada. Éramos Importava. importadores de tudo e passamos a ser um dos 5 maiores exportadores, mas vai aqui sempre o grande desafio. Esse Uhum. dobrar de tamanho, que nós temos que dobrar de tamanho, inclusive em tonelagem de grão. Nós temos que ir para 500 milhões de toneladas de grão, sem dúvida alguma, né? Mas é a Uhum. agroindústria brasileira, cooperativas agroindustriais, nós temos que olhar sempre a cadeia inteira e nós temos que acessar no mundo muito mais do que nós acessamos, apesar de nos orgulharmos, por exemplo, de estarmos Uhum. vendendo 100 bilhões de dólares de produtos agrícolas. Porém, a Holandinha, aquele país pequenininho, do tamanho do Espírito Santo, vende para o mundo 111 bilhões de dólares. Então, imagina o potencial brasileiro quando nós olhamos, além dessas áreas extraordinárias dos grãos, do soja, do milho, do algodão, do café, da cana-de-açúcar, da área de madeiras, da área de florestas plantadas, quando nós olhamos além disso, a riqueza brasileira em hortifruticultura, a Uhum. riqueza brasileira em pescado, a riqueza brasileira em outras coisas mais finas, né? Como, por exemplo, os vinhos, onde nós já temos. Somos um país rico e precisamos Uhum. transformar isso em riqueza acessível a todo brasileiro. E o agro é o caminho. É o caminho, muito bem. E, Tejão, o que que você vê na tua análise, assim, vendo todos esses pontos, quando a gente fala do agronegócio, a gente tem um ecossistema bem grande, né? Não é só a questão lá da plantação. E como que você vê pelo menos nesse último ano, como que a gente conseguiu evoluir todas essas questões aí de desenvolvimento
em cima de cada um desses itens que a gente falou aí de plantação, de multicultivo, de logística, distribuidor. Como que você vê isso? O Brasil, 40 anos atrás, era nada praticamente. Nós só tínhamos aqui cacau, café, cana-de-açúcar. Eu me lembro que o início do plantio de soja aqui no Brasil, aliás, devemos muito a um agrônomo, Shiro Masaki, lá da Exalc, um desses pioneiros extraordinários. Soja era comida de hippie, não passava disso. Milho, trabalhei na Grosseries muitos anos. Milho era o primo pobre da agricultura, era uma coisa com baixíssima produtividade, tudo era extremamente paupérrimo do ponto de vista de tecnologia. E o Brasil, em 40 anos, mudou. E passamos a ter um processo agroindustrial, agroempresarial, em algumas cadeias produtivas, que nós conseguimos, inclusive, superar os dramas de logística. Conseguimos superar os dramas do custo, Brasil. Conseguimos superar a ausência de planejamento e de articulação dessas cadeias. Como, por exemplo, o frango, que nós praticamente não fazíamos nada, a suinocultura, a pecuária bovina, extremamente extensiva, de baixíssimo rendimento, o leite, passamos a ter no frango, no suíno, na pecuária bovina, um poder competitivo internacional, onde o dentro da porteira nos viabilizou, superando concorrentes nossos que recebem, você sabe disso, Ângelo, recebem subsídios extraordinários no dentro da porteira. Portanto, a nossa competência agronômica, veterinária, zootécnica, está aqui agora, estamos lançando, participando do movimento de pedir o Nobel da Paz ao Alisson Paulinelli, que é um símbolo de toda essa transformação, onde nós aprendemos a fazer agricultura tropical. E as pessoas que estão conosco aqui hoje, participando com a gente, são os heróis dessa saga. Agora, chegamos até aqui, Ângelo. Chegamos até aqui, tivemos um ano de 2020 no agronegócio de exportação, um crescimento ótimo, salvamos a economia brasileira, mantivemos a economia brasileira acima da tona d'água, com essas cadeias produtivas nossas, com a soja, com o milho, com o frango, com o suíno, com a bovinocultura, com a cana-de-açúcar, com o café, com a madeira, com essas principais culturas. Mas observe, vendemos um pouquinho a mais de arroz. Você já passa a não ter arroz. Vendemos um pouquinho a mais de soja. Você já tem restrições para fazer biodiesel. Você já tem restrições para o mercado interno. Então, esse crescimento, que tem que ser aplaudido e louvado, ele não pode, de maneira alguma, nos transformar numa acomodação. Nós temos que agora, em 2021, indo para 2030, darmos um outro salto. Um salto que não vai levar... Nós crescemos 7 vezes, de 40 milhões de toneladas para cerca de 270, 280, que é a previsão aí para esse próximo ano. Multiplicamos por 7. Nós temos que... E o PIB do agro brasileiro, quando você mede o antes, dentro e pós-porteira, conjuntamente, o CPEA da Exalc, que faz essa mensuração, nos mostra que ele é 23,5% do total do PIB do país. Portanto, dependendo da taxa do dólar, ele varia de 300 bilhões de dólares a 500 bilhões de dólares, dependendo da taxa do dólar. Agora, na minha conta, que tem que ser provada, o PIB agregado do agribusiness, ele é mais que 23,5%, porque tem muita coisa que não entra nessa conta que tem que passar a entrar. Por exemplo, indústrias como TOTS, que não haviam nas contas antigas, setores como telecomunicação, que não haviam nas contas antigas, e é relativamente difícil extrair, por exemplo, da indústria automobilística, qual é a parte da conta originada no agronegócio. Não é fácil fazer essa conta. Agora, essa conta tem que ser refeita, e, por meu feeling, eu diria que o tamanho do PIB do agro no PIB do Brasil é minimamente 35%. Portanto, ele é o caminho para a gente dobrar este setor, com agroindústria, com comércio, com serviços, não esquecendo das novas tecnologias de fertilizantes.
não esquecendo que a gente vai ter que fazer princípios ativos químicos aqui no Brasil, biosoluções também, e o dentro da porteira. O dentro da porteira, digitalização, gestão, agricultura de baixo carbono, plano ABC, a coisa mais espetacular, o cidadão do mundo, a coisa que ele mais gostaria é: estou comprando um produto feito por agricultores que estão dentro de um plano ABC. E esse plano ABC, o Brasil tem, na soma das suas variáveis, cerca de 50 milhões de hectares de produtores brasileiros já inseridos no plano ABC, com plantio direto, práticas conservacionistas e chegando aí a outra coisa fenomenal, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, onde você incorpora o desejo do planeta, árvore, dentro de cada prato de alimento. Então, o Brasil é fascinante o que nós temos de condição e precisamos dobrar de tamanho. Digo precisamos porque, ministro Guedes, tem que fazer reforma, tem que fazer uma série de coisas de custo Brasil, porém, nós temos que ter uma meta e um objetivo e um plano, cadeia produtiva a cadeia produtiva brasileira, para que a gente possa acessar mercados internacionais, a gente possa construir modelos agroindustriais e entra necessariamente nisso a facilitação tributária, a facilitação administrativa e também a facilitação da logística, que é imperiosa para o desenvolvimento de um setor que ainda está acanhado no Brasil e que será de uma explosão espetacular. O setor da fruticultura. A fruticultura brasileira exporta para o mundo apenas 600 milhões de dólares. Só de banana, o mundo compra de países da América Central, alguns países da África, 15 bilhões de dólares. Portanto, imagina o que nós temos condição aqui para crescer. Esse olhar na oportunidade, Ângelo, esse olhar na oportunidade, o olhar na oportunidade, ele tem que ser maior do que o olhar do problema. Então, eu sou um entusiasmado com o nosso país, ele cresceu em grãos 7 vezes, ele passou a ter um PIB agroempresarial, agroindustrial, com produtores que deram saltos evolutivos em 40 anos, e agora, nos próximos 10, com gestão, digitalização e, idealmente, planejamento das cadeias integradas, a gente precisará dobrar o PIB brasileiro de tamanho, porque com $1 trilhão no nosso PIB, é onde eu vejo a possibilidade de chegarmos a 4 trilhões no total do PIB brasileiro, e é essa fome de crescimento que eu acho que devia ser o foco de todos nós brasileiros doravante. Eu tenho fome de crescer, e o Brasil pode crescer, Brasil. Pode e vai crescer, né, Tejão? Se depender da gente, vocês vão crescer muito. E é um ponto muito importante que eu acho aqui para ressaltar, né, que na parte de agro é um setor que sempre consumiu tecnologia, né? Embora a gente, dentro da agricultura, né, a gente tem muitos pequenos agricultores, mas esse é um ponto interessante olhando o segmento, e aí aqui dentro da TOTVS eu sou responsável pelo segmento de manufatura também e logística, e é muito interessante a cultura, né, a necessidade que tem. Então, o segmento de agro, além da gente ter toda essa qualidade que o Tejão já comentou, da parte de grãos mesmo, de qualidade, de crescimento que a gente fez nesses 40 anos, a gente tem também a questão da tecnologia, que é sempre, o agro tem um olhar diferenciado, ele exige mais tecnologia da gente, e isso é uma coisa bacana. Então, quando a gente fala, né, no exemplo de crescimento aqui, né, como que o Brasil pode crescer mais, Tejão? Ele vai ter que desmatar mais coisa para crescer? Ele vai ter que fazer o quê para crescer mais? De forma alguma. O Brasil, e eu sou um apaixonado pelo trabalho da agricultura de baixo carbono, é o Plano ABC, onde a gente conseguiu, com produtividade, fundamentalmente, chegar a esse Brasil que saiu de 40 milhões de toneladas 40 anos atrás para 270, 280 agora, e também em algumas áreas da fruticultura, algumas áreas ótimas na área de hortaliças também, o pessoal das árvores plantadas. O legal é que você acompanhou uma boa parte dessa jornada, né, Tejão? Eu vivi. A gente, quando é velho,
A vantagem de ser Velho velho não, experiente. a vantagem de ser velho é que você tem amigos. E os amigos são a coisa mais espetacular do mundo. Amigos por esse Brasil afora. E você viu história, né? Eu comecei em 1977 trabalhando na Jato, uma empresa de tecnologia, né? Já à época, Uhum, com o seu Sunji Nishimura, que deixou lá um legado que eu recomendo a todos que tenham uhum. filhos É muito legal. para um estudo de, por exemplo, Big Data no agronegócio, lá em Pompeia, com a Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia. O velho Nishimura deixou ali um legado espetacular de inteligência. E é Uhum, este movimento de inteligência, esse movimento de cultura, que faz o novo dentro da porteira do uhum, agronegócio. E o produtor rural estará cada vez mais interligado às corporações para quem ele vende a sua produção. As companhias como Cargill, como Bunge, como Coffee, companhias como Unilever, companhias como Nestlé, as corporações que depois vendem para os supermercados e atingem uhum, os consumidores finais. Então, a consciência do produtor de participar desse elo dele para o pós-porteira é fundamental. Portanto, importantíssimas as associações e importantíssimas as cooperativas. Você uhum, mencionou os pequenos uhum. produtores e médios, né? E há uma grande diferença, não é, Angela, entre o pequeno produtor de Mato Grosso, Goiás, do Brasil Sim, Central, com o pequeno de Santa Catarina. Né? exatamente. No Brasil Central, onde 300 hectares, 500 hectares é um pequeno, lá em Santa Catarina, 2 hectares, 10 hectares, são dimensões diferentes, porém, todas elas altissimamente tecnológicas. Então, quando Uhum, você pega, falando com os nossos amigos, queridos amigos de Santa Catarina, eu tenho um carinho imenso, por exemplo, pelo Sistema Aurora, lá de Santa uhum, Catarina, uma cooperativa, uma intercooperação, com um movimento econômico financeiro de cerca de 22 bilhões de reais, enfrentando corporações internacionais, com 100 mil famílias ali reunidas, uhum, e com uma missão: não posso deixar ninguém para trás. Eu tenho que educar, 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 e a turma tem que fazer com alta tecnologia, uhum, suíno, frango, etc. Portanto, essa coisa dos pequenos envolvidos em cooperativas é fascinante, é o caminho. Aí em Goiás, um uhum. abraço para o amigo Chavalha, de Rio Verde, da Comigo, por exemplo, querida amigo e cooperativa também extraordinária de Goiás. Você vê no cooperativismo essa coisa de levar a grande maioria à frente com Uhum. tecnologia. As revendas, pessoal de distribuição, das revendas de insumos, as revendas de máquinas, se transformaram em grandes agentes difusores hoje de tecnologia. As Uhum. máquinas novas, Ângela, não são mais máquinas, são verdadeiros robôs. E São você computadores. precisa. Um robô, você precisa, então, onde entra TOTOS. Uhum. Onde entra TOTOS? Você tem que ter um serzinho que conversa com todos esses bichinhos inteligentes, concentra, congrega essa informação para o produtor, Uhum. então, fazer a magia. Não é mais Uhum. terra, é muito mais gestão. É crescimento de produtividade com rentabilidade, com sustentabilidade, e passa a ser uma gestão não mais de uma boiada, não é uma Uhum. gestão não mais de uma lavoura, é uma gestão planta a planta, palmo a palmo, que você consegue Uhum. fazer a partir dos sensores e com os sistemas integrados, como vocês muito bem representam. E acabar com Uhum. um certo mito de que isso é uma coisa só de grandes. E não, né? Estávamos Não. conversando. Isso é perfeitamente possível e desejável Uhum. e fundamental em qualquer tipo de produtor, e principalmente quando é muito pequeno, etc., na forma de uma cooperativa, fazendo trabalhos, né, compartilhados, etc. Mas qualquer Tá. produtor aí de médio porte precisa ter esse Preciso. sistema na mão. Por quê? Porque ele não pode mais esperar pelo tempo. Não é Uhum. mais assim, eu vou ver o que deu errado nesta safra para corrigir na próxima.
Eu tenho Uhum. que saber o que está dando errado neste exato instante, na pulverização, na aplicação do defensivo. Neste exato momento, eu tenho que corrigir agora. Eu tenho que corrigir Uhum. agora os micronutrientes. Eu tenho que antever com os sistemas de previsão de chuva, de clima. Uhum. Ou seja, eu tenho que agir no instante. Isto Uhum. acho que é a grande diferença, porque tecnologias antigas sempre houveram, as tecnologias de antes, Sim. as de hoje, com os sensores, que, Ângela, depois eu queria que você falasse um pouco mais Uhum. sobre elas aqui, mas essa tecnologia moderna, me pergunto, qual é a diferença entre o produtor de 40 anos atrás para o de hoje? Velocidade, Uhum. velocidade, velocidade. Eu tenho que agir no presente instante, porque não é mais corrigir depois. Eu tenho Uhum. que corrigir, porque toda a minha rentabilidade estará associada a uma produtividade necessariamente ligada à sustentabilidade. Porque se eu Uhum. permito que o meu pulverizador esteja aplicando o defensivo errado, eu estou não só Uhum. perdendo dinheiro, perdendo produtividade, mas eu estou fazendo um mal para o meio ambiente. Então, é um sonho realizável. Agora, ele depende da ciência e ele depende E desta da vontade de tecnologia. administrar a ciência. Existe a Uhum. ciência, existe o conhecimento, ele está disponível nas revendas, nas cooperativas, nos sindicatos rurais, pelo interior inteiro do país. Agora eu Uhum. tenho que administrá-lo. E é nesse eu vou administrar isto onde entram as facilitações de uma TOTUS, né, Ângelo? Conta para a gente também um Exatamente. pouquinho, me atualiza também um pouco sobre este mundo que não para de evoluir, né? Não Não para de para de evoluir. evoluir. Conta um Exato. pouco também. Agora me enche um pouco aqui também com a novidade TOTUS. Isso, então, a gente tem trabalhado muito na questão do digital, né, Tejão? Você colocou bem, hoje, independente do porte do agricultor, né, da fazenda, tem hoje tecnologia e tem solução para atendê-lo, né? E hoje a gente também cresceu nesse tempo e nessa jornada e para atendê-los nesse sentido. Então, hoje você tem solução para agricultura de precisão, então o que você estava comentando, como que eu vou estar colocando o defensivo lá no meu talhão, um talhão enorme que eu tenho. Uma coisa é quando que você tem uma propriedade pequena, que você sabe onde que tem a praga e você consegue fazer todo o gerenciamento ali para matá-la. Outra coisa é quando que você tem uma propriedade um pouco maior, que você tem que ter outros cuidados e saber exatamente onde que está. Então, como que você consegue fazer essa agricultura de precisão, que a máquina vai lá e pulveriza exatamente onde que precisa, né, para a gente ter a questão da sustentabilidade também. Então, hoje nós temos solução para isso, e aí a gente faz a integração junto com as máquinas, né? Você falou que você trabalhava na Jato, né? Foi. Então, e aí as máquinas, elas estão abrindo para nós esse canal que antes nós não tínhamos essa abertura. Então, hoje, olha só o que a gente consegue fazer, e se não fez, a gente vai fazer o que vocês quiserem. Você tem os dados da máquina que está lá naquele momento, aplicando defensivo ou está plantando, e você consegue saber o que você tem no teu sistema, que a gente também tem solução para gerenciamento, para planejamento. Você consegue saber se o que você planejou para aquele dia, as máquinas estão exatamente plantando ou fazendo o trabalho que você tinha planejado naquele dia. Então, isso é um avanço para quem precisa esse planejamento, como você está falando, preciso rapidez. Eu preciso saber se não aconteceu o que eu tinha planejado em 1, 2, 3 dias, o que eu vou fazer? Eu não posso esperar, atrasou, então beleza, vou perder, vai chover, não choveu, choveu agora, não consegui fazer. Então, toda essa solução a gente fornece de você cruzar o que você está lá na máquina, no campo, junto com solução. Tem soluções de planejamento e gerenciamento de todo o seu plantio, né? O que você precisa, a parte de custos, né? Que é super importante para a produtividade. Nós temos soluções digitais, então hoje tem uma solução de fitossanitário que você consegue fazer o controle da praga. Então hoje, né, de uma forma móvel, você vai com um celular, você consegue ir fazer o mapeamento, tira uma foto, o sistema já te fala qual que é aquela praga, já te dá qual é as ações que você precisa fazer, né, e depois você faz todo o gerenciamento, se você vai depois aplicar
insumo, né, vai aplicar para matar a praga. Então, todo esse gerenciamento a gente tem também. Tem solução, hoje a TOTUS, né, nós temos a solução também para quem tem cana-de-açúcar ou bioenergia, né? Hoje não é só cana-de-açúcar, né? A gente está falando de bioenergia. Então, toda a solução para controlar desde a produção lá da cana-de-açúcar no campo, né, até chegar na usina, até ser processada e até ser vendida. Então, são soluções para planejamento, para gerenciamento, soluções digitais, e aí, cada vez mais a gente levando o digital. Eu acho que o grande segredo, falando de agricultura, né, e o momento que nós vivemos no ano passado, a gente ficou bem claro isso. A gente acabou acelerando talvez uns 5 anos, né? O que aconteceria em 5 anos, a gente está acelerando para 1, 2 anos no máximo. Então, a gente está correndo também para poder oferecer para vocês mais soluções digitais. E, claro, boa parte disso, né, como frisando o que o Tijão falou também, nas cooperativas. Hoje, para o pequeno agricultor, as cooperativas, elas têm tudo isso que eu estou comentando, elas têm e elas que vão fornecer isso e vão estar acompanhando, né, o agricultor e podendo fazer escolhas e poder corrigir o que precisa do que foi planejado com aquele agricultor. Muito bom, Ângela. E tem uma coisa que me chama a atenção, né? Gente que não era da agricultura, a partir de seguir os fundamentos da tecnologia e com modelos de gestão como esses, de centrais de informação para tomar decisão, se transformam em extraordinários produtores. E como nós estamos falando aí do Brasil Central, eu quero dar um exemplo, que a dona Marise Porto, se transformou no símbolo da integração lavoura, pecuária e floresta. Ela era uma pessoa que o marido tinha a fazenda, ela não sabia nada, o marido faleceu, ele herdou uma fazenda completamente degradada e dando prejuízo. Ela me disse, dava prejuízo de cerca de 200, 300 reais por hectare, quando a dona Marise assumiu, a partir desse infortúnio ali, a propriedade em Ipameri, Goiás. E ela não sabia o que fazer, porém, e não era uma mulher que estivesse lidando com a pecuária. Aí falaram para ela conversar com um técnico da Embrapa de Goiânia, o pessoal de Goiânia. Eles estão fazendo lá um negócio interessante, que é uma coisa chamada de LPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que parece que com o grão você paga a reforma da fazenda. E ela não tinha dinheiro. Mas que coisa interessante. Bom, foi e conversou lá com João K., pesquisador da Embrapa de Goiânia, que falou, sim, isso é possível, e deu um livro para ela ler. Eu perguntei, Maria, que livro é esse? Estava escrito ILPF. Ela leu o livro e acreditou no que estava escrito no livro. E começou a fazer o que estava escrito no livro, contra a opinião de vizinhos. Gente dizia que ela era maluca. Imagine, você vai plantar capim com milho. Isso não pode, é um absurdo. Ela fez o que estava escrito no livro e ela levou, em 11 anos, a fazenda dela de um prejuízo de 200, 300 reais por hectare, até onde nós fizemos lá um estudo com ela, 3 anos atrás, a um lucro de 3 mil, e ela já me corrigiu outro dia, já superamos muito isto. Não é mais 3 mil de lucro por hectare. Ou seja, para os nossos amigos que, puxa, mas quando você fala dobrar o agro, eu não estou falando de dobrar o terra, estou falando, e não só eu, quer dizer, a ministra Tereza Cristina, os pesquisadores da Embrapa, o pessoal todo, na mesma área que nós já temos aberta, em muita área de pastagem degradada, nós temos toda a condição efetiva de irmos para uma produção agropecuária, o dobro e até mais do que o dobro na mesma área existente do Brasil, sem entrarmos naquela briga, que aí é um outro problema, um problema de imagem, um problema de comunicação, um problema de aplicação da lei. Né? Contra a ilegalidade tem a lei, o Brasil tem a lei mais severa do mundo, aplique a lei, então é um problema de ilegalidade, que é o tema esse do desmatamento, dessa
confusão que nos metemos de imagem. Pois é. Conversando outro dia com 40 diplomatas, num programa que participei junto com o INSPER, diplomatas do mundo, pelo mundo inteiro. Eu falei, qual é o maior problema que vocês têm hoje com relação ao Brasil? Ele falou, imagem e comunicação. Então, nós temos coisas geniais aqui e não estamos sabendo comunicar. E com relação ao que é ilegal, é o que os líderes hoje estão falando, que se aplique a lei na ilegalidade. Então, temos toda a condição de fazer absolutamente dentro da lei um crescimento extraordinário de originação e o que eu entendo que nós temos que chamar cada vez mais amigos da agroindústria. Amigos da agroindústria, né? Vamos, junto com os produtores, agregar valor e vamos ver se vendemos mais produtos com valor agregado para o mundo inteiro, porque precisa ter agregação de valor. Então, o Brasil Agora, tem essa... desculpa, Tejão, mas esse é um case interessante, né? Que Marise. você falou ali, da Marise. Né? O que o planejamento não faz? Porque ela ia sair de um prejuízo de R$200 por hectare para mais de 3 mil de lucro, né? Sem ter um sistema que pudesse trazer toda essa gestão e saber o que ela precisa efetivamente trabalhar. Esse é um case muito legal. Muito legal, Ângela. E veja, é dentro de um modelo de não só uma cultura, né? Você faz grãos, você faz animais, você faz árvores. Então, é um trabalho, é um non-stop farming. Não para nunca de trabalhar. Mas aí vem a grande curiosidade engraçada dessa história da Marise, porque eu perguntei para o pesquisador, o João K., pensei, João, por que a Marise fez o que vocês falavam há 15 anos atrás e ninguém fazia? Por que ela fez? A resposta, porque ela é uma dentista. Se ela fosse uma pecuarista, não faria. Ângela, ela estava aberta para esse mundo. Ideia, né? Exatamente. Para quebrar paradigma, eu falo que às vezes isso é em tudo que é segmento e tudo que é profissão, né, Tejão? E deixa eu fazer umas perguntinhas aqui que o público está mandando aqui para a gente. Bacana, gente. Vão mandando que a gente gosta de responder. Qual que, na sua visão, Tejão, quanto ao uso da água na agricultura irrigada, será que ele vê aí também um ponto a ser melhorado? Você vê um ponto a ser melhorado a utilização dessa água irrigada? Excelente pergunta. O Brasil tem um uso de irrigação pequeno demais. E tem um trabalho, Águas do Agro, que é um trabalho que está para ser desenvolvido agora com muita força pela própria ministra Tereza Cristina, dentro dos projetos aí do Plano ABC, Águas do Agro, junto com um outro trabalho espetacular, que é o PronaSolos, é o Programa Nacional de Solos, para que a gente tenha uma inteligência no uso da água. O crescimento da irrigação, nós temos que ter um grande conhecimento do solo brasileiro. Então, PronaSolos, Embrapa Solos, Águas do Agro junto e, novamente, cito o ex-ministro Alisson Paulinelli, que é um defensor vital, né? Ele vibra com o assunto da irrigação, porque com a irrigação nós multiplicamos. Com a irrigação nós multiplicamos com muito menos suor, toda a possibilidade da produção agropecuária brasileira, principalmente para produtos mais finos, produtos mais refinados, produtos mais de hortaliças, de flores, as frutas, etc. Nós multiplicamos muito, e mesmo nas áreas de grãos, quando a gente vai falar com feijão, trabalhando junto com outras áreas, ou seja, irrigação, sim, é um assunto que ele, por si só, permite aos agricultores um melhor planejamento da sua gestão, uma maior segurança da possibilidade dessa gestão ser realizada, e é um tema vital para o Brasil. A pergunta é muito pertinente, e dentro de um planejamento estratégico que fizéssemos de todas é muito, de A até do A do abacate ao Z do zebu, mas pelo menos umas 30 cadeias produtivas, o assunto água, o assunto solo, obviamente, é parte vital desse estudo. E na tua visão, qual que é o qual que é o maior entrave quando a gente fala de irrigação no Brasil?
está em muito disto, de um desconhecimento, da falta de um conhecimento mais aprofundado com relação a esse trabalho, que envolve solo, do ponto de vista, porque quando você fala de rios e represas, tudo isso é solo. O Porto de Sim. Santos, onde tem é o maior porto, né, do agronegócio brasileiro, tem sempre briga e discussão lá com relação à dragagem do porto. Senão não entra navio de determinado calado. Tem sempre uma briga da dragagem. Aquele tema que envolve aquela bacia sedimentar santista, para ser inteligentemente equacionada, exige um trabalho profundo de solo, porque embaixo do porto, ali no manguezal, é solo. Então, solo é o fundamento total desse estudo, e a gente tem que fazer isso com uma grande consciência também de comunicação, porque também tem alguns mitos que eu vi nos Estados Unidos. Eu vi nos Estados Unidos uma briga gigantesca, por exemplo, na Califórnia, contra o uso da água para fins agrícolas, dizendo que ela estava competindo com as comunidades urbanas. Então, esse diálogo também, cidade e campo, ele tem que ser conduzido com ciência da mesma forma. Com ciência. Fica claro que você melhorar a utilização da irrigação no campo, muito bem feita, não perdendo água, quer dizer, um solo que você represe, e tudo então tem a ver com essa inteligência de solo, você está melhorando também em muito a qualidade de vida urbana. Até porque, Ângela, não será possível termos produção de alimentos de alto nível se ao lado dessa produção de alimentos existe uma cidade que não tem saneamento, existe uma cidade com doença, uma cidade com morte, uma cidade com fome. Isto também é algo, quando nós falamos aqui de agrosociedade, né, de uma agrocidadania, que é para onde o mundo vai caminhando, principalmente pós-Covid-19, um health system, um sistema de saúde. A cidade é campo, e campo é cidade, e isso tem que formar ali um cluster, uma combinação de evolução. Ninguém vai querer comprar produtos oriundos de um lugar onde na cidade ao lado existe a indignidade humana. Então, vamos ter que andar juntos. Agora, aproveitando que você falou o termo aí de agrosociedade, Tejon, aqui perguntaram para nós qual o conceito de agrosociedade olhando para um cenário cada vez mais sustentável e tecnológico. Qual é o seu conceito? O interessante dar a essa pergunta a origem de agribusiness, né? Agronegócio nasceu pelo professor Ray Goldberg nos anos 50, na Universidade de Harvard. Eu tive a sorte de estudar com ele, também lá pelos idos, faz tempo. Que legal. Lá pelos idos de antanho. E o professor Ray Goldberg... Foi ele que escreveu um livro de agronegócio, não foi? Sim, ele é o cara que fez a definição de agribusiness, junto com outro professor, o John Davis. Esses dois, nos anos 50, em Harvard, fizeram a definição do que é agribusiness. E depois mantiveram, todos os anos, até hoje, o seminário de agribusiness de Harvard, promovendo esse conceito que agribusiness, traduzido para agronegócio, necessariamente é um sistema que se interliga. E ele foi motivado a fazer esses estudos, que está naquelas ideias do input e output nos sistemas econômicos, porque o pai dele era fazendeiro e ele, no início da juventude, viu o pai dele ter um infortúnio muito grande, todos os fazendeiros ali da região dele, por exatamente não ter uma conexão entre a fazenda com o transporte, com a estocagem, com o consumo, e ele viu ali fazendeiros falirem. Ele ficou muito impressionado com essa experiência e, quando foi à faculdade, ele foi estudar essa teoria de entradas e saídas, essa teoria de cadeias produtivas. E aí ele viu, não tem agricultor sem semente, não tem agricultor sem semente, sem fertilizante, não tem sem máquina, não tem semente sem máquina, não tem agricultor sem transporte, sem logística, sem armazenagem, não tem armazenagem, agricultor semente sem agroindústria que processa, sem supermercado. Isso forma um conjunto. Portanto,
A boa gestão de agronegócio é quando você tem uma cadeia produtiva que ela é administrada, desde a ponta do supermercado até a ciência, até a genética. Exemplo bom no Brasil, pessoal do algodão. O pessoal do algodão, há 20 anos atrás, o Brasil importava, o Brasil foi o segundo maior importador de algodão do mundo, 20 anos atrás. E hoje se transformou no segundo maior exportador de algodão do mundo. O pessoal do algodão foi praticamente uma destruição. A partir dessa destruição, se organizaram. Então, parabéns à Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, pessoal também de Goiás, se uniram e tem um vínculo muito bem construído com a indústria, pessoal da tecelagem, eles participam de São Paulo Fashion Week com a moda, tem uma base de vendas lá na Ásia, trabalhando vendas do algodão brasileiro, mostrando o valor. Então, é uma gestão de cadeia produtiva. Isto é a definição do Rei Goldberg. Eu estive com o Rei via online há 3 meses atrás e conversei com ele sobre a nova definição que ele faz de agribusiness. Então, a nova definição de agribusiness é, além desta, de gestão de cadeia produtiva, o que ele fala que se transformou num sistema de saúde. É saúde do solo, saúde da água, saúde do meio ambiente, saúde das pessoas, saúde do animal, saúde de toda essa rede e saúde do consumidor final. A nutrição. E com relação a isso, ele levanta um ponto para ser enfrentado. Ele fala, estamos numa era de desconfiança, uma era de distrust. E essa desconfiança está presente em muita coisa no mundo, inclusive no setor alimentar. E a gente, quando tem problema de salmonela no leite lá na França, problema de salmonela na China, praticamente 40% da suinocultura chinesa dizimada pela peste suína africana. Há um sentimento de desconfiança. Então, o que ele diz hoje? Temos que caminhar necessariamente para um food citizenship, o nome que ele usa em inglês, que é uma agrocidadania, traduzindo, né, para o nosso português, onde a responsabilidade social, onde a sustentabilidade, o meio ambiente e a compreensão de que o produtor rural, olha aí, gente, da produção, vocês são muito mais do que produtores rurais. Ele fala, vocês são hoje agentes da saúde humana, porque na originação do alimento é onde nasce a saúde. E aí, por que a saúde? Um solo mais bem administrado, mais saúde na planta com bons tratos culturais, numa planta que recebe mais micronutrientes, recebe mais, uma planta mais bem nutrida, um derivado da planta com mais saúde para quem consome. Animais, quando é ração, e nós, seres humanos. Ou seja, nós, seres humanos, terminaremos sendo mais bem nutridos através de um leite que foi originado de uma vaca que recebeu uma ração de plantas, de grãos, de soja, etc., mais bem nutridos, em solos mais bem nutridos. Ou seja, esta visão é a visão do Ray Goldberg. Hoje ele tem 94 anos de idade, velhinho, andando pelo mundo, aí, pelo meio digital e online, dizendo, daqui para frente é um citizen, é um food citizenship. Nós estamos numa era, daqui para frente, de uma agrocidadania. Isto tudo, você pode dizer, isso tudo é lindo, isso tudo é belo. Tem gente que já está fazendo, tem gente que está longe, né? Mas você pode atrasar o progresso, mas você não consegue parar o progresso. Esse caminho é para onde vamos. Por isso, Ângela, é muito importante, sim, que os produtores, as revendas, os vendedores de revenda, que têm uma missão imensa, não esquecendo que dos 5 milhões de propriedades agrícolas brasileiras, 700 mil estão na tecnologia. 4 milhões não chegamos lá ainda. E das 700 mil, vamos dizer 1 milhão aí, para fazer um número redondo, você tem praticamente 70% usando ainda mal a tecnologia. Quem usa bem a tecnologia é um percentual de 10%, 12%. Então, vendedor e revenda, pessoal agrônomos e cooperativas, gente da comunicação, atenção.
nós não existimos para fazer o que o cliente quer. Porque se a gente fizesse o que o cliente quer, nós jamais teríamos feito o plantio direto, nós jamais teríamos feito safra e safrinha, nós jamais teríamos feito sementes modernas com edição gênica, nós jamais teríamos feito as máquinas lá do meu querido velho Nishimura, quando ele transformou aquelas máquinas em verdadeiros robôs, nós jamais teríamos feito as sementes da Grosseries, onde eu trabalhei, porque ninguém pedia. Ninguém pediu para o Secundino, fundador da Grosseries, que ele fizesse sementes híbridas de milho. Foram inovadores, pensadores, que fizeram o que ninguém queria, e a partir disso saíram vendendo. E eu não posso me esquecer do nascimento da própria TOPS. TOPS com um cara chamado Consentino, né? Brilhante. Eu perguntaria a ele: alguém ouve um grupo gigantesco de gente implorando para você fazer uma TOTS? Eu duvido. Poucas pessoas fazem aquilo que todo mundo precisa. A princípio, ninguém liga muito e depois vai fazer. Então, nós temos no campo brasileiro uma oportunidade imensa de evolução do uso do conhecimento que já está instituído. E pediria muito aos nossos mais velhos um pouco, uma grande abertura para a sucessão, uma grande abertura para os sucessores, para os jovens e mulheres. Nós estamos indo agora para o 6º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio. 6º ano. O ano passado foi virtual, esse ano provavelmente também será, em função aí da pandemia. 2.500 mulheres. Vocês precisam de ver o que é a vontade feminina de aprender. Não tem vergonha de perguntar, formam grupos em redes, perguntando tudo o tempo inteiro. Portanto, elas são, eu digo, aceleradoras da inovação. Então, essa inovação e esse conhecimento que os sistemas hoje nos permitem, ele é a diferença. Não tem agricultor grande, pequeno ou médio. Tem agricultor que vai para o futuro. Quem é que vai para o futuro? O que já está trazendo ele aqui agora no presente. Ou seja, Ângelo, o mundo é fascinante. O Brasil aprendeu a fazer essa coisa espetacular que é o agronegócio, que não existia, e que nós aprendemos a fazer em 40 anos, graças a muitos pioneiros, e tem gente aqui que deve estar nos vendo, imagino aqui filhos de pais, de avós que foram para um cerradão brasileiro, aí enfrentando doença, enfrentando com a mão, trabalhando, vivendo embaixo de lona plástica, para criar esse Brasil Central, que é o Brasil Central, feito com muita gente que veio lá daquela regiãozinha lá, querida, maravilhosa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Eu tive um tio que foi lá para o Pará, ou seja, gente que tinha lá 2 hectares, 3 hectares, veio tocar aqui 3 mil, 4 mil, 5 mil, desbravadores, heróis. E se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar aqui do Brasil, com certeza é tudo que a gente tem de agroindústria, relacionado à agroindústria, né, e tecnologia, gente. É um orgulho para o Brasil, porque nós somos independente TOTOS, né, a empresa de tecnologia, mas nós temos muitas empresas de tecnologia, né, a gente tem coisas aí à frente de outros países no mundo, quando que a gente fala de tecnologia. Então, são duas coisas que a gente tem que ter muito orgulho e tem que se utilizar. A gente sempre fala que a tecnologia ela é um meio, né? Ela não é um fim. Então, ela não tem que ser complicada, ela não é só para um determinado público, ela tem que fazer você gerar mais dinheiro, gerar mais produtividade, ter menos custos, né? E aproveitando aí que você falou do futuro, Tejan, aqui tem uma pergunta bem interessante também, né? Quais as características que você vê num agrônomo para o futuro? O que não pode faltar? Tecnologia. Mas olha, vou ao fundamento de Ray Goldberg. Sugeriria a ele, né, que procurasse, desse uma olhada aí no Google, na internet, professor Ray Goldberg, e também não é difícil adquirir o último livro que ele escreveu, que é exatamente Food Citizenship, um novo agronegócio, né, nessa era de desconfiança. É uma obra do Ray, onde ele reúne muita gente diferente. Ele concluiu que ele tem que ter reunido pessoal de ONG, adversários, gente que não gosta do agro. Ele falou, eu tenho que pôr esse pessoal junto, porque no início eles brigam,
Passado 3 reuniões, eles começam a ter uma convergência. Então, ele coloca esse pessoal reunido, e é extraordinário esse livro, recomendaria a ele que lesse. Então, como o Ray Goldberg diz, entramos num sistema um health system, um sistema de saúde, eu diria, agrônomo, você não é mais só um doutor da saúde do solo, da planta. Você passou a ser um doutor da saúde humana. Né? Então, expanda essa sua visão estratégica, né, de um agrônomo que vai ser chamado pelo Carrefour, pelo Pão de Açúcar, vai ser chamado por uma Nestlé, uma Unilever, porque você vai ter que assegurar que esta originação ela é feita com ciência aprovada nesse sistema, essa ciência vai ter que ser vendida ao sistema inteiro, não é só ao agricultor, que ela vai ter que ser aprovada, certificada, idealmente conduzindo seus clientes para um Global Gap, para uma certificação, porque o seu agricultor que você atende tem que ser um camarada certificado para poder vender no mundo inteiro, levá-lo à certificação, a estágios de alta performance, com essa preocupação. Não é só por causa do dentro da porteira, porque você vai ter que representar essa originação com as companhias da ciência que antecedem a produção, e você vai ter também que ser um doutor que vai além da porteira das fazendas. Então, eu diria que a agronomia, eu recomendaria extraordinariamente a qualquer jovem estudar, porque é uma profissão que você tem que aprender ciências exatas, ciências humanas, biológicas e, agora, Big Data, necessariamente você tem que ser um campeão de Big Data, e esta visão de Ray Goldberg. Eu sou um agente de saúde, de meio ambiente e de consumidores finais. E olha, exemplo interessante, o pessoal de fertilizantes nos Estados Unidos tem uma ação lá, Nutrients for Life, nutrientes para a vida. E eles se comunicam com a sociedade urbana americana, dizendo, quando um produtor faz um trabalho de fertilização correto das plantas, com nutrientes, ele está melhorando a sua saúde consumidor final. E o pessoal da ANDA, aqui no Brasil, da Associação Nacional de Difusão de Adubo, também tem um similar a esse trabalho, ainda não com muita verba de mídia, mas com ações na cidade de São Paulo, mostrando para consumidores finais o que é o adubo, sob o ponto de vista da saúde humana dele como consumidor. Então, agrônomos, univos, vocês e os nutricionistas, tem um elo aí extraordinário. Legal, a gente acaba resumindo, né, tudo que a gente falou, né, Tejão, em tecnologia, em sustentabilidade, em cooperativismo e agrosociedade, né? Todos os assuntos acabam convergindo a cadeia cada vez mais próxima para esses 4 pilares, né? Tejão, a gente está chegando próximo ao fim, nossa, nem acredito, já estamos quase no nosso horário, e eu queria aqui aproveitar e agradecer, Tejão, foi um momento muito bacana aqui, né? Acho que os espectadores aqui aproveitaram muito, né, o seu conhecimento. E o que você queria deixar aqui de mensagem final, especialmente, né, o nosso título aí que a gente tem que dobrar, né, de agro. Eu acho que durante esse período você conseguiu colocar também bem os pontos aí do que a gente precisa, né? Como que a gente precisa crescer para a gente conseguir dobrar esse nosso PIB brasileiro em agro. O que mais que você quer colocar aqui e a sua mensagem final para a gente? Então, primeiro quero deixar um abraço para o Ronan, né, que é o líder aí da TOTS Brasil Central Agro. Parabéns por esse foco de uma organização de ciência de computação, de ciência de informação voltada ao nosso agronegócio. Parabéns aí. Um grande abraço para o meu amigo Fábio Giraldi, que deve estar nos vendo, da TOTOS, para essa turma que organizou esse 360 graus. E olha, uma coisa simples. Agora, ontem, a China fez a maior compra de milho dos Estados Unidos de toda a história de uma só vez. 53,5 milhões de bushel de milho.
acho que traduzindo, depois, Ângela, você me corrige aí que eu não sou bom na matemática, mas acho que chega a dar, acho que dá umas 14 milhões de toneladas, se não me engano, ou 15. Para vocês terem uma ideia, a produção brasileira de milho, 100 milhões, 105 milhões de toneladas, uma compra de uma só vez, gigantesca, e a promessa de serem também, de fazer a maior aquisição de etanol. Eu não sei se isso é um welcome, President Biden, ou se isso é simplesmente revelador de toda a demanda reprimida que o mundo tem com relação a tudo que é originado nos campos, nos mares, nos rios, nas águas do planeta. Então, o Brasil precisa, eu peço isso encarecidamente sempre, um planejamento estratégico, um pouco no caminho do que o pessoal do RenovaBio fez, com gente do governo, gente do legislativo, sociedade civil organizada, uma meta, um rumo que nós temos que fazer, leis, etc., um planejamento das cadeias produtivas brasileiras, idealmente do A do abacate ao Z do zebu. Esse planejamento serviria, então, para uma visão de acessos e potencialidades em mercados internacionais, e, ao fazer isso, nós geramos o grande enriquecimento do mercado brasileiro, porque vocês podem olhar, nós só passamos a crescer no frango quando acessamos mercados internacionais, só passamos a crescer no milho quando a Coamo fez a primeira exportação de milho lá por 1990 e pouco. Nós só passamos a crescer quando nos transformamos em suppliers internacionais. Isso significa que, a partir disso, podemos crescer. Então, alerta, gente, 270 milhões de toneladas de grão, legal, crescemos, viemos até aqui. Mas, gente, não vamos nos acomodar, não vamos ficar em zona de conforto. Nós temos muita coisa para progredir em tudo, nas frutas, no mel, na soja, no milho, no frango, no boi, no peixe, no pescado e, sem esquecer, a bioeconomia. Nós poderemos vender oxigênio para o mundo. A Amazônia, o maior valor patrimonial do planeta Terra. Quanta riqueza, Ângelo! Quanta riqueza! E quanto dessa riqueza está na hora da inteligência brasileira se reunir para aproveitar. Então, eu sou como o Suassuna, aquele grande escritor nordestino, que escreveu: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Brasil, a tua realidade é maior e a gente pode ser muito maior, e o agro é o caminho, com ciência, com tecnologia e, sem dúvida, informação processada e trabalhada, analisada. Só para encerrar, Ângela, o mundo do digital. Pessoal, aqui, o mundo digital, que eu quero devolver a bola agora para todo mundo aqui analógico, o mundo digital. Conversando aqui com o Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo, professor Carlos, reitor, ele falou: Tejon, entre o 0 e o 1 existe o infinito. Entre o 0 e o 0,000,1 existe o infinito. O mundo digital é uma tecnologia cada vez mais a serviço do mundo analógico. Porque entre o dado do sensor, o dado que TOTUS informa ali, do 0 e o 0,001, existe o infinito. Portanto, seres humanos entendam que tudo isso está a serviço da causa humana. Não é, Ângela? Obrigado, viu, gente? Obrigado, Tejon. Obrigado a quem ficou aqui conosco. Foi um prazer poder falar aqui. E fiquem com a gente se precisarem de alguma coisa, mais informações, nós estamos à disposição, gente. Obrigada.